Museu de Cascavel sempre trouxe grandes exposições, sempre dando uma oportunidade para nós cascavelenses conhecer o trabalho dos outros artistas, consagrados ou não. Hoje nós estamos aqui com a Adriana, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua arte. Ela é brasileira, mora na Alemanha e desenvolveu um trabalho único, diferente. Está fazendo uma itinerância pelo Brasil e nós estamos tendo o privilégio de recebê-la aqui no museu. Tudo bom, Adriana? Tudo bem. A exposição Retropicalismo, ela já passou por cidades como Cuiabá, Maranhão, Recife e Campos do Jordão. Isso foi ano passado. Esse ano ela já esteve em Porto Alegre e daqui de Cascavel ela segue para Itajaí e depois Rio de Janeiro. Bacana. Teu trabalho é bem diferenciado. Você trabalha com acrílica sobre papel, isso, pincel, sem molde, é criado, você faz estudo. Me explica um pouquinho como funciona. Tá, geralmente o meu processo de criação, ele parte a partir de uma situação. Então eu tenho uma situação que eu quero representar, algo que me emocionou. A partir do momento que eu sei o que eu quero pintar, eu vou atrás de uma imagem e de um título, né? E essa imagem, ela tem que ser uma imagem universal, geralmente, né, que eu uso. Algo que as pessoas buscarão dentro dessas curvas e que facilmente identificarão a situação. Então, é tão importante na minha obra o título quanto a imagem, porque só complementando as duas coisas é que a pessoa consegue entender a mensagem que eu quero passar. Outra coisa bacana que, a princípio, o primeiro olhar dá-se a impressão de ondas, né? Aquela coisa psicodélica, as cores nos chamam a atenção, mas dentro de todo esse movimento tem uma imagem e com um direcionamento. Isso, eu me inspirei na Tropicália, né, nos anos 70, nas estampas da Ródia. Se você for ver a arte dos anos 70, a tropicalista, né, ela não tem muito a ver com esse trabalho exato que eu faço. Porque o meu trabalho ele é direcionado para a parte musical da Tropicália. Então você tinha as letras das músicas, né? E essas letras elas tinham que ser subjetivas. As pessoas tinham que decodificar a mensagem ali que os compositores estavam querendo passar. Então eu transpus isso para a tela. Eu tenho essas imagens que as pessoas também têm que tentar descobrir. Não é tão óbvio, é um exercício. E assim como na arte 3D, depois que os olhos se acostumam a ver a primeira imagem, né? Porque às vezes as pessoas... juntar, né? É isso, porque às vezes as pessoas passam por 3, 4 obras sem conseguir ver uma imagem. E às vezes na quinta obra, pá, surge, de repente está ali nitidamente a imagem. Aí ela volta até a primeira e passa a ver todas, de forma muito rápida. Então é um exercício mesmo que tem que se fazer para poder enxergar. E é uma brincadeira também que eu faço com as pessoas dessa forma. Você faz uma denúncia política, uma denúncia social, uma reflexão. Isso, eu quero sempre, com as minhas obras, fazer com que as pessoas reflitam de alguma forma, ou deem risada, mas alguma emoção eu tenho que trazer. Né? Então eu tenho obras aqui que falam sobre a parte social, eu tenho obras que falam sobre política, eu tenho obras que fazem crítica à exploração sexual. Então tem vários temas. Eu acho que essa era a ideia de retropicalismo a princípio, era não ter um tema só, era trazer vários aspectos que estão presentes hoje, várias coisas presentes no Brasil, né? Que também não são só brasileiras, né? Você tem essas coisas todas aqui no mundo inteiro. A diferença que eu acho é que a gente consegue unir os problemas e a parte alegre do Brasil e o povo consegue levar a vida nesse mar caótico e segue. Então é diferente, às vezes a gente vê um país aí europeu, nórdico, que tem um índice de qualidade de vida altíssimo e tem uma grande quantidade de suicídios, né? Então, no Brasil você tem uma quantidade enorme de homicídios, que é um problema também. Mas você não tem essa tristeza no povo. E foi aí que eu resolvi juntar as duas coisas e por isso que chama retropicalismo, porque eu trago os problemas, mas também trago uma coisa vibrante, uma alegria
eu misturei essas duas coisas. Um movimento sempre. Um movimento sempre. A questão das cores, como que você seleciona? Olha, eu tenho obras aqui que as cores elas têm exatamente um sentido por estarem ali. Então, algumas vezes eu usei o amarelo, porque o amarelo, para mim, ele me traz como se fosse uma cor de covardia. Mas não todas, depende de como eu combino ou o que eu quero trazer naquela obra. Mas muitas obras que eu represento o covarde como amarelo, né? Apesar de eu gosto do amarelo, mas algumas têm essa associação. Outras obras aqui eu simplesmente falei, vai ficar bonito dessa forma, e resolvi pintar. Não teve uma preocupação de simbolismo da cor, né? Mas o vermelho, ele me traz também muito a paixão e a violência também. Porque é força, né? Força. Então, tem os azuis, os amarelos que me remetem ao Brasil, geralmente. Mas cada um tem o seu significado, mas isso eu acho que é uma coisa mais pessoal mesmo, assim. Teu trabalho você já expôs lá na Alemanha. Sim. O que eles falam desse trabalho? É engraçado porque... Como eles veem? O alemão, né? Porque eu tô falando do alemão porque é onde eu vivo e fica mais fácil fazer uma comparação com a Alemanha. Ele associa os anos 70, na hora, né? Isso aqui é anos 70. Tá, tudo bem. Então, tá aí... Estamos falando a mesma língua. Mas ele não consegue, a priori, enxergar essa crítica. Porque eles não viveram um período tão ruim nos anos 70 como nós vivemos aqui. Então, eles não sabem o que é Tropicália. A maioria das pessoas eu tenho que explicar o que foi o movimento, tudo, que era um movimento contra o regime militar. E por isso que eu escondo as figuras. Mas depois também que eles veem a primeira figura, aí todas passam a fazer sentido. E eles gostam porque é colorido, é vibrante, lembra o Brasil, mas não é uma coisa fútil, na verdade. Ela traz uma mensagem, uma intenção de mudança de atitude e de pensamento, né? Não é apenas uma obra bonita para ficar na parede, mas ela mexe com as pessoas, né?